Bem-vinda a mais um episódio de Mulheres Inexatas. O nosso papo hoje será sobre feminismo. Você é feminista? Eu acho que é. E se você acha que não, fique aqui e escute o nosso papo. E aí, Damares, e você? Você se considera feminista? Quando você se tocou que você era feminista? Ora, pois, olha, eu era feminista, eu nem sabia. No final eu terminei descobrindo que eu era feminista nesse período aqui, né, nos últimos 2 anos que esse assunto sobre o feminismo tem sido muito forte, está muito em voga, tem se discutido muito, a gente vê muito nas redes sociais. E eu percebi então que eu já era feminista e não sabia, porque tudo aquilo que o feminismo pede, as feministas pedem, são os direitos iguais, né? Equivalente da mulher ao homem. Então, ou seja, um homem que pode sair e voltar tarde sozinho, sem ter perigo de ter uma violência, de ser violentada, de ser estuprada, aquilo que é. Hoje até entrar no Uber, né? No Brasil, o pessoal comenta que as mulheres estão com medo de pegar o Uber. Pois é, entendeu? Que então, teoricamente era isso daí já seguro. parte, né? O fato de você querer essa segurança, o fato de você achar que se você trabalha, o seu marido também trabalha, os dois têm que dividir as tarefas de casa, né? Se você ganha, se você estudou, tem uma profissão e é competente, por que você não pode ter o mesmo salário do homem? Qual é a diferença? Entendeu? Então, são essas coisas que eu comecei a ler, a perceber, e eu falei, mas isso pra mim sempre foi natural. E aí eu percebi que o nome disso é feminismo. Você já era feminista eu já era antes feminista, de saber. Eu não sabia. Exatamente. Porque tem que ser, não é? Tem que ser. Por exemplo, o feminismo não é contrário do machismo, são duas coisas diferentes aqui, né? E a gente quer continuar sendo mulher, a gente quer continuar sendo uma mulher feminina, mas simplesmente com os mesmos direitos que os homens têm, porque não existe, aonde é que está a diferença entre homem e mulher? Sentimentos são os mesmos, as vontades são as mesmas, o sofrimento também. Então você sente os mesmos. Não, assim, são coisas banais, né? Eu lembro uma vez eu tive uma conversa com meu filho e com a Rico, com a Diana, né? Com a amiga dele, e falando sobre feminismo. Eu sempre trabalhei meio de homem, nunca senti. Depois desse bate-papo, eu comecei a perceber algumas coisas. Você começa a refletir. Fala, não, gente, na verdade... Nossa, exatamente. Isso era um machismo, era alguma coisa, sabe, assim, que né, eu não me tocava e comecei a me tocar depois. Que é cultural, né? A gente já nem percebe mais, faz tão parte do dia a dia. E era o que a gente estava falando antes, né, para preparar o programa novamente, o que acontecia comigo. Eu lembro quando eu tinha 23 anos, 24, trabalhava no meio de homens e meu filho tinha 3 anos de idade, eu trabalhava, fazia pós e cuidava de casa, filho, marido e tudo mais. E eu era a única mulher no meio de homens, que também tinham família, tinham filhos da mesma idade do meu filho, faziam pós junto comigo e trabalhavam junto comigo. Porque também você tinha escolhido também um estudo minha área que era muito masculina, não era? Exatamente. Mas assim, só caiu a ficha pra mim quando eles me perguntaram como é que eu dava conta de tudo. Duvido que eles se perguntavam entre eles como é que eles davam conta de tudo. Não, porque eu era mulher, né? Com certeza eles não davam conta, até hoje não devem dar conta de tudo, porque eles não fazem nada. A mulher que cuida da filha, cuida da casa e tudo mais. Então, poxa vida, sabe? Não é que não fazem nada. Eu acho que muitos até fazem, alguns até ajudam. Eu acho que hoje mudou bastante. Sim, eu tô falando disso o quê? 30 anos atrás. 30 anos né? atrás, desculpa, tem razão. Você tá falando do passado. Porque você sentiu essa... Então, eu revendo, essa coisa essa que... coisa, poxa, né? Porque pra mim perguntam como é que eu dou conta de tudo, como é que eu cuido disso. E pra eles não. Não perguntavam. Não perguntavam. Claro, isso é o machismo de um lado. E os dois trabalhavam. Juntos, a gente tinha a mesma carga horária de trabalho, carga horária de estudo. E os dois com filhos. Mas aí quando eu cheguei em casa, né? Quando eu chegava em casa... Quem que ia, de repente, cuidar mais de tudo era a mulher. Então, você trabalhava fora, estudava fora e ainda tinha que cuidar da casa. E ainda hoje, isso acontece. Acontece muito. Faz parte dessa cultura, né? Que são anos e anos e anos, né? Que a gente luta. Mas o mundo é machista, né? O mundo, ele é
ele é tudo muito direcionado. Se você vê no mundo, os chefes de Estado, a maioria são todos homens, né, nos países. Então, assim, quem faz as leis são homens, quem assina são homens. Então, assim, é muito difícil a mulher conseguir. E hoje, quando a gente vê esses movimentos para as minorias, seja feminismo, LGBTQIA+, a parte de racismo, né, a cultura negra, tudo isso eu acho que são movimentos extremamente importantes, que eles exigem nada mais e nada menos do que direitos iguais. Não é porque é um... Ninguém quer ser mais do que ninguém. Quer ser, que os machistas, quem está no poder ainda quer manter o poder para eles. Claro, ainda, né? Sempre. Mas esses movimentos, eu acho assim, é legal saber que eles não estão aqui para acabar com o outro. Eles estão só querendo direitos iguais, oportunidade. Equivalência, não existe supremacia. Oportunidade, né? Todo mundo, se tiver a mesma oportunidade aí, e condições, né? Aí sim, aí o negócio fica mais justo. Hoje é muito injusto. Hoje, quando fala de cotas, né, também é uma coisa que pode parecer ruim no início, a princípio, mas não é. É muito bom você dar oportunidade para pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que talvez a sua família, seu filho, seus tem amigos. Empresas, né? Tem empresas que têm cota que tem que ter um mínimo de número de mulheres na empresa. Porque aí você fala, mas eu não preciso de cotas para conseguir lugar numa empresa. Mas se realmente isso fosse equivalente, né? O homem com a mulher tivessem os mesmos direitos, a cota não existiria. Então, se a cota existe, é porque o motivo tem, né? Então, precisa pensar um pouquinho nisso. E os direitos que eu acho que o feminismo pede, não é querer ser melhor do que o homem, é justamente poder fazer as mesmas coisas e ter o direito de escolha. Então, ou seja, se a mulher, ela quer casar, ter filho e cuidar de casa, querer ter 5 filhos, cuidar só da casa do marido, ela está livre de fazer isso e ninguém tem o direito de discriminar essa mulher, né? Tipo, não quer sair de casa para trabalhar, quer ser só dona de casa. Dona de casa também é profissão, gente. Dona de casa não é fácil, tá? Tanto você pede para o homem para ele fazer um dia de dona de casa para ver como que é, né? Então não é fácil. Ninguém tá aqui para dizer que a mulher ela não pode ser dona de casa. Na verdade, assim, a gente quer que a mulher tenha escolha. Escolha. E a outra que não quer casar, não quer ter filhos, Exatamente. Não quer ter uma casa, quer viver nômade por aí, tem a opção dela, ela consiga ser feliz e ela esteja coberta para isso. Tenha direito, ela tem que ter direito a voto, tem que ter direito à saúde, tem que ter direito à segurança, tem que ter direito a tudo. É o mesmo direito que a dona de casa tem, o mesmo direito que o dono de casa tem, é o mesmo direito que um rapaz que queira viajar nômade também tem. Essa é a diferença. É bem por aí. E que muitas vezes tudo isso é muito confundido, né? Porque, por exemplo, o fato de... Por que o homem ele pode sair à noite com os amigos, casados, mesmo casados, sair à noite falar para a esposa, olha, eu tô saindo com os amigos, a gente vai assistir um jogo de futebol e depois a gente vai ficar no bar bebendo, tá? Não sei que horas que eu volto. Ok, legal, tchau. Eu sempre tive isso com meu marido, essa relação. Ele fazia isso, eu também fazia, né? Sempre saía com minhas amigas à noite, ele ficava em casa com a nossa filha sem nenhum problema. Nunca precisei falar para o marido, eu posso ir. Isso não existe. Eu simplesmente dizia, olha, eu tô saindo dia tal, então você não marca nenhum compromisso que você vai ficar com a nossa filha. Né? E já era uma coisa natural. Então, eu nunca pensei muito nisso. Então eu sou feminista. Então, eu descobri que isso significa ser feminista, porque eu sempre vivi como se isso fosse um direito normal. Ele podia, porque eu também não podia. Mas também a nossa geração, assim, a gente aprendeu a ser feminista meio que assim, no dia a dia, porque a gente pegou o final da revolução sexual, do movimento feminista, as mulheres saindo, indo à rua, exigindo direitos, a gente pegou isso. Sim, sim, também a gente teve também uma certa liberdade. Eu acho que os anos 80 a mulher teve uma certa liberdade, já começou acho que nos anos 70, nos anos 60, né? 60 já começou e tal, mas eu acho que a nossa geração nos 80 que era adolescente, né? Adolescência ali, sim, começou ali, né? Começou a ser mais ouvida, ter mais voz, sim. Lutar, eu vou estudar, vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, coisa que talvez na época da minha mãe isso não seria não assim era tão possível. Facilmente ou tão amplamente feito, mas a gente teve uma certa
vantagem nisso daí. Sim. E o legal é que por ter vivido essa fase, a gente, nossa geração, começou a passar para os filhos alguns conceitos, assim, lindos e básicos, que é respeito ao próximo. Já Importantes, é, né? A Damares com a filha, a como se proteger dos homens, que é ruim, porque ela não deveria se proteger, certo? Não, Ela deveria, não tinha como ela ser necessidade. independente, como ela ter voz perante os homens. Eu com meu filho, e acredito que a maioria das mães com os filhos em geral, sabe, respeita quem está do seu lado. Se você tem uma namorada, colabore com ela, não deixa ela fazer tudo, ou a mulher não precisa. A casa dos dois, os dois moram na casa. Então, Vai esse limpar negócio, banheiro, vai lavar louça, vai secar exatamente. louça, Ah, passa o aspirador. vou ajudar a minha mulher, Não né? é? Cuida do bebê, troca a fralda. Isso não é ajudar nem mulher nenhuma, Faz gente. parte, é uma obrigação dos Colaborar, dois. é ajudar a si mesmo. Não, assim, homem, eu vou ajudar a minha mulher a lavar a louça, eu tô ajudando a mulher. Quem ajudou, caramba, você não fez mais do que sua obrigação. Sim. Por quê? A mulher tem que lavar a louça, o homem também tem. A mulher tem que cozinhar, o homem também tem. Tem casais, que nem aqui em casa é assim. Meu marido adora cozinhar, ele que cozinha, não me preocupo. Eu adoro lavar louça. Eu lavo a louça. Você Mas gostar aqui de em lavar a louça, casa, quando você me contou isso, eu falei, não, essa mulher não é normal. mas sou feminista e amo lavar louça. Pois é, mas você gosta de lavar louça? Adoro fazer as minhas unhas de gelinho e adoro lavar louça. Então, são coisas que não são antagônicas, são complementares. Faz parte, não é? Eu, por exemplo, tive um namorado quando eu tinha de 18 a 22 anos, uma pessoa fantástica, hein? Assim, gosto assim como pessoa até hoje, e foi meu primeiro amor e foi muito legal. A família dele, nossa, assim, adoro pessoas fantásticas, mas inclusive até a família dele tirava sarro dele, porque ele era extremamente ciumento. Ai. Mas fazia parte dele, né? Mas esse ciúmes terminava sendo machista, porque também tem mulher ciumenta, né? Mas eram ciúmes muito machistas. Tava no carro, por exemplo, parava no farol, não podia olhar para o lado, porque se tivesse um carro do lado, parado, e se fosse um rapaz e estivesse me olhando, assim, que coincidisse, né, dos dois, pronto, era briga. Então, o batom vermelho nunca gostou, aí eu passava um batom. Aí eu nunca deixei Aí de passar. passava Aí eu mais passava vermelho batom. ainda. A calça muito justa de lycra, eu gosto, continuava usando minhas calças de lycra. Então, assim, tinha muita briga por causa disso. Ele era muito machista, É que durou muito, hein? Mas aí é que tá, né? 18 anos, muito apaixonada. Então você começa, quando eu comecei realmente a amadurecer, comecei a falar, não posso continuar a viver uma vida dessa, eu não quero isso pra mim, né? Porque ele não vai mudar. Então, porque você sempre aquela esperança de que a pessoa vai mudar, né? Ainda mais com 18 anos. Não, fazia parte da personalidade dele. Tava lendo também, passando assim, o Brasil é o quinto país maior número de mortes de mulheres. Por muito alto. agressão de parceiros, sempre da família, né? Ou Então, é marido, ou é pai, ex-namorado, ou é ex-namorado, ou é alguma coisa irmão, assim. ou é sempre alguém que geralmente é da família. De novo, as mães, nós mães, por mais que a gente tente se liberar, tal, a gente passa conceitos machistas que a gente recebeu. Isso vem da cultura, né? Sim, mesmo porque muitas vezes as próprias mulheres são mais machistas do que os próprios homens. Não, a minha infância, eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo que eu, 1 ano e 2 meses mais novo que eu. Meu irmão podia fazer um monte de coisa, eu não podia fazer nada. E sua mãe Simplesmente achava que era certo. que era certo, claro. que era certo, porque ele era homem e eu era mulher. Mas nós mesmos, de repente, já falamos. Eu com certeza devo ter falado alguma coisa para minha filha, por mais que eu tenha criado minha filha dizendo que você tem os mesmos direitos dos homens. Com certeza eu já devo ter Assim, falado alguma alguma coisa pra minha coisa filha, olha, não é legal, porque, né, blá, blá. Mas porque você tenta justamente, muitas vezes, proteger a tua filha. Minha filha, às vezes, de vez em quando, às vezes ela é meio exuberante, né, às vezes até no modo de se bem vestir exuberante, e tal, né, bem. mas é o modo dela ser, ela gosta de ser. E quem é que vai tirar esse direito dela? Ninguém. Por quê? Porque não tá bom? Porque ela colocou um decote um pouquinho mais ousado? Ou porque não? Ela tem que se vestir do jeito que ela quiser e ninguém tem o direito de falar que tá assim o assado porque ela é mulher. Porque o homem pode se vestir... Quantas vezes você sai por aí? Porque também o homem também tem essa coisa, né? Aqueles homens musculosos, né? Que põem aquelas camisetas toda aderentezinha pra ver todos os músculos dele. E aquilo? Como é que você chama daquilo? Biscoitar. Não fica feio, não fica obsceno, ele não tá procurando mulher na rua, não é? Qual é a diferença? Homem, né? Então. Qual é a diferença? Não tem diferença, gente, mulherada.
Esses comentários que de vez em quando eu vejo aí nas redes sociais, quando se fala sobre feminismo, que a mulher... os comentários das mulheres são os piores, são assim de um machismo São as mulheres terríveis. machistas. E essas mulheres, elas devem sofrer com isso. Será que sofre? Eu acho que tem muitas que nem sofrem ainda, porque eu acho que já faz tão parte do dia a dia que elas têm certeza que elas estão certas. Porque faz parte da cultura. Eu acho que elas só, no fim, elas devem sofrer. Eu acho que elas vivem É porque elas vivem presas dentro dos conceitos delas, entendeu? Então por isso, conseguem... de repente, vivem normal. Para elas, de repente, aquilo é o normal. É que nem um ser conservador, né? Quem é muito conservador acha que aquilo é o normal. Não está pensando se ela está errada. Pelo contrário, no mundo dela, ela está muito certa. Né? Se você pensar que nós começamos a voltar há cerca de mais de 80 anos, né? Não é nem tanto tempo. O primeiro país a votar, a dar o voto para a mulher foi a Nova Zelândia, que tem a ministra maravilhosa Jacinda, né? O país é governado por uma mulher que está funcionando muito bem. E o segundo foi a Finlândia, e o Brasil, isso foi em 1893, Nova Zelândia, e a Finlândia em 1906. E o Brasil foi... Getúlio Vargas assinou a lei, o decreto, em 1932, mas só começou a valer mesmo em 1934. Então, você imagina que até então a mulher não tinha nem o direito de votar em quem ia comandar na vida dela politicamente no país. Quer dizer, só os homens tinham esses direitos. Então, olha a luta que a gente tem aí pela frente, né? Permitir com que você vote faz de você melhor do que o homem? Não. Faz de você pior do que o homem? Não. Faz você exercer o mesmo direito que o homem. Eu acho que esse é o ponto. O feminismo, ele não quer deixar você ser maior, acabar, e nem quer deixar a mulher masculina. Quer deixar a mulher exercer o mesmo direito que o homem. Não quer deixar a mulher com sovaco cheio de pelo, né? Mas se a mulher quiser ter sovaco cheio de pelo, ela tenha. Também esse é o ter ponto. Bigode, ela também pode ter. Deixa ela ter, né? Vamos respeitar. Respeito ao indivíduo, né? Então, assim, pensa bem, você que ouviu o nosso papo aí, se identificou? Você é feminista, depois de saber o que é o feminismo? De uma maneira bem leve, que nem a gente contou aqui, contando algumas experiências pessoais e tudo mais. Se você se identificou e fala, putz, realmente eu posso ser feminista, eu não sou uma feminista radical, mas eu sou feminista no conceito, no conteúdo. Sim, e não pense que se você é mulher e você já está resolvida e que você diz, eu não preciso de mimimi, eu fui à luta, consegui tudo sozinha e eu não preciso desses direitos porque, né, eu consigo. Pense que você é privilegiada e parabéns para você, você teve muita sorte porque o resto do mundo existem muitas mulheres que não tiveram essa oportunidade. Muitas vezes o país pode dar mais possibilidades para as mulheres, mas de repente a família, os homens, o marido, de repente não dá. E muitos países ainda são muito fechados em relação às mulheres e não têm nenhum direito. Então a luta é contínua, a luta ainda é longa. Então não pense só em você, pense no resto do mundo, não vive nessa bolha, né? Pense nas outras mulheres que estão aí precisando de direitos para viver bem e melhor. E se gostou do nosso assunto de hoje, o que elas têm que fazer, Ana? Dê um like, se inscreva no canal e deixa seus comentários, conta pra gente. E o sininho. Eu esqueço do sininho, gente. Essa é a mulher do sininho. Eu sou do sininho. Não esquece de clicar no sininho para receber sempre os nossos episódios. Até a próxima. Tchau. Não, na nossa época que era uma mulher desquitada. Eu ouvia, várias... Minha mãe falando, a fulana, ela é a filha da desquitada, porque